Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, esse mês de fevereiro. Aí daqui a pouco já começa março, tudo já volta ao normal. Aliás, muitas escolas já voltaram, né? Outras deverão voltar agora no próximo, depois do Carnaval. Então, a vida praticamente começa a normalidade. No trânsito, já está normal, porque olha, o que tem de movimento no trânsito é impressionante. Eu nunca vi em fevereiro, Giovanni D'Agostino, que está aqui conosco nesse programa, nunca vi tanto movimento de trânsito em Porto Alegre como esse mês de fevereiro deste ano. Está complicado o trânsito em Porto Alegre. Quer dizer, as coisas começam já a se movimentar, né? Impressionante. Aqui na minha zona, por exemplo, ontem à noite estava cheio de movimento, não sei, teve alguma coisa importante aqui na Beira-Rio aqui. Bom, de qualquer maneira, o teu assunto hoje é contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Como é que isso se dá? Silvio Lopes, primeiramente, saudar o senhor, os telespectadores. Eu trouxe esse tema para discorrer sobre ele porque o prazo para fazer a opção, né, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta finda no dia 20 de fevereiro. Né? A legislação estabelece que as empresas que estão incursas ali nos artigos 7º e 8º da Lei número 12.546, elas podem fazer uma opção. Qual é a opção? Ou elas pagam a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento de salários, ou elas substituem essa fórmula de cálculo por uma outra fórmula, que é um percentual sobre o faturamento. Né? A opção se dá pelo pagamento referente à competência de janeiro, que vence no dia 20 de fevereiro. Né? E nós temos que prestar muita atenção, porque a empresa, para fazer a opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tem que exercer esse pagamento na data do vencimento. É isso que entende a Receita Federal. Se a empresa não fizer o recolhimento, né, dessa contribuição previdenciária sobre a receita no dia 20 de fevereiro, se ela não fizer, ou se ela fizer até mesmo em atraso, entende a Receita Federal que a opção é pela folha de pagamento de salário e tributação do INSS patronal. Né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né, para fazer o nosso planejamento tributário. Quais são as empresas que podem ingressar nessa forma diferenciada de tributação, né? Também chamado como desoneração da folha de pagamento? São os serviços de tecnologia da informação, call center, construção civil, transportadoras de passageiros, empresas jornalísticas, transportadora de cargas, não é? E também as empresas industriais que fabricam diversos produtos que estão lá listados no artigo 8º, né? Eu não vou lhes trazer os produtos, eles estão lá no artigo 8º da Lei 12.546, porque são diversos produtos. E a listagem dos produtos ela foi feita de forma muito técnica, né? Foram elencados ali os códigos do IPI dos produtos, né? Mas, basicamente, são empresas do ramo têxtil, empresas de calçado, couro, fabricação de veículo, carroceria, máquinas, equipamentos, basicamente esses ramos, né, de atividade. Quais são as dicas que eu dou para os senhores, né, colegas, contadores, empresários? Que é importante fazer uma relação, né, uma relação da tendência ou da média de gastos com folha de pagamento, né, gastos com folha de pagamento, e a relação que a folha de pagamento tem com o faturamento, né? Porque quanto menor for a folha de pagamento, talvez valha a pena contribuir os 20% sobre a folha de pagamento. Agora, se a folha de pagamento ela tiver um percentual muito alto na relação com o faturamento, talvez valha a pena, né, fazer a opção de tributação para o faturamento. Não é? Então, eu trouxe aqui, fiz um breve cálculo. Né? Vamos imaginar serviço de tecnologia da informação e construção civil. Qual é a alíquota da contribuição previdenciária sobre a receita bruta? A alíquota é de 4,5%. Perfeito? O que isso significa? Que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Qual é o nosso ponto de equilíbrio? É a folha de pagamento de salário ser de até 22,5% do faturamento. Então, se a folha de pagamento de salário é até 22,5% do faturamento, até esse limite, vale a pena tributar pela folha de pagamento. Agora, se a folha de pagamento superar os 22,5%, vale a pena o quê aí? Pagar pelo faturamento, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Então, fiz também um ensaio, as transportadoras de passageiros, a alíquota é 2%.
Então, se a empresa tiver folha de pagamento de salários, né, até 10% do faturamento, vale a pena pagar pela folha de salários. Ultrapassou 10%, vale a pena pagar pelo faturamento, né? Call center, a alíquota é 3%. Qual é o ponto de equilíbrio? É folha de pagamento de até 15% do faturamento, né? Empresas jornalísticas e transportadoras de cargas, qual é a alíquota da contribuição previdenciária sobre a receita bruta? É 1,5% do faturamento. Qual é o ponto de equilíbrio, então? Então, a folha tem que ficar até 7,5% do faturamento, né? Então, é importante, senhores telespectadores, que seja contratado, né, ou demandado o contador, um profissional, um especialista na área, para lhe dar a melhor opção de tributação para não perdermos dinheiro, porque a opção é irretratável para o ano calendário inteiro. Beleza, né? Eu acho importante isso, né? Porque detalha bem assim os segmentos, né, que são afetados por isso, porque não dá para brigar com o leão, né? O leão está cada vez mais feroz, né? Ainda mais agora com esse governo novo aí. Quanto maior a máquina pública, maior a ferocidade do... A ferocidade e a voracidade fiscal. Voracidade fiscal, isso mesmo. Doutor Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui. Temos um belo ano, né, esse ano de 2020, não só na área civil, como profissional, como esportiva e tal, principalmente, era para o amigo aí, um bom ano de 2023. Muito obrigado, Silvio Lopes. Da mesma forma, um abraço para o senhor e para os telespectadores. Olá, implantar a destruição ou a ressignificação de símbolos e valores. Esse tem sido o principal foco do governo extremista de esquerda desde o seu começo. Na história da civilização, sabemos aonde isso vai nos levar e aonde nos levou. A sodomização da sociedade está em pleno andamento. Se deixarmos isso de fato acontecer, esqueçam do sonho de um dia sermos uma grande nação, a nação idealizada por gerações e gerações de brasileiros. Onde isso se efetivou, o resultado foi a escravidão, a miséria e a desolação. Nenhuma sociedade é capaz de florescer e se desenvolver sob a vigência do socialismo. Creiam nisso. É a história. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, dando dicas sobre seu direito, eu gostaria de falar sobre o tema do direito do trabalho, especificamente sobre as verbas rescisórias. Qual é o prazo? Pode o empregador fazer o parcelamento das verbas rescisórias? Pois bem, o artigo 477 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, veda essa possibilidade, onde ali prevê que, rescindido o contrato, terminado este contrato, o empregador tem até 10 dias úteis para fazer o pagamento dessas verbas rescisórias. Caso isso não ocorra, ele poderá ser compelido, obrigado a pagar uma multa a este empregado, que corresponde ao seu salário contratual. Entretanto, com a reforma trabalhista de 2021, o artigo 484, a linha A, prevê a possibilidade da rescisão em comum acordo, ou seja, a possibilidade de sentar o empregado e o empregador para discutir aí a sua possibilidade de rescisão de contrato e, neste caso, há sim a possibilidade e a previsibilidade de fazer o parcelamento das verbas rescisórias. No entanto, tanto o empregador como o empregado devem estar representados por advogado distinto, ou seja, o empregador com seu advogado e o empregado com seu advogado. E juntos levarão a minuta deste acordo à homologação judicial, ou seja, este contrato. Esta minuta do acordo extrajudicial para a rescisão do contrato deve obrigatoriamente ser homologada judicialmente. Essa é a dica de hoje.
Meus amigos e minhas amigas dentro do programa Economia e Desenvolvimento, eu, Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, tenho a honra de poder apresentar agora o nosso programa sobre o segmento. Tenho participado bastante vezes do programa, mas hoje eu tenho um especial a seguir que será mostrar tanto imagens como depoimento dos meus associados. É com muito orgulho que eu tenho apresentar esse programa que vem a seguir e vamos ver como funciona a nossa mineração, histórias da mineração. E aí vamos ter ideia de como a gente trabalha por esse Rio Grande e como a mineração é importante para a economia rio-grandense. A Esmarja faz 30 anos esse ano, um histórico muito bonito, da onde uma empresa de mineração dificilmente ela tem uma história tão longa dentro do trajeto usando bem mineral, que é a areia, o segundo maior bem consumido no mundo. Dentro disso, a Esmarja foi, na composição dela desses 30 anos, ela foi fundada por pequenos mineradores dentro da região do Rio Jacuí, que num primeiro momento era associação e por forma de lei acabou se tornando sociedade. A situação da Esmarja hoje dentro do trecho é uma situação de criação, ela participa de todos os meios hoje sociais dentro das comunidades e dentro disso também fazendo participação conjuntamente ao Sindareia, que hoje é liderança dentro do mercado na composição do consumo sustentável dentro da areia do Rio Jacuí. A areia é um mineral indispensável na construção civil. Sem areia não se faz uma obra qualquer na construção civil. É o segundo bem mineral mais consumido no mundo, ele só perde para a água e juntamente com o seu parceiro, a brita, que é outro agregado da construção civil, representa quase 70% da produção mundial. E aqui na Esmarja nós operamos da seguinte forma, né? Nós temos as áreas de extração, temos escritórios flutuantes, são verdadeiras casas que os funcionários ficam 24 horas por dia com todo o equipamento disponível. E a partir desse escritório flutuante, eles têm lanchas voadeiras e outros equipamentos para monitorar a extração. A extração propriamente dita é feita em leito submerso de rio, né, com o uso do equipamento de dragas autopropulsáveis. É um equipamento bem ágil, que com o equipamento só possibilita a extração, o carregamento, o transporte e o descarregamento. Então essa draga, com uma draga só, o equipamento só, você faz todas as etapas da mineração, sendo que o transporte ele varia de 30 a 100 quilômetros de distância, né, da região de extração. E na sequência nós temos toda uma atividade de controle de monitoramento da mineração. O primeiro controle é feito com um sistema de rastreamento via satélite online, que é obrigatório, no entanto, ele foi uma demanda do setor privado, lá na década de 2004, exatamente para melhorar a imagem do setor produtivo. Esse rastreamento possibilita que as dragas minerem estritamente dentro da cerca eletrônica delimitada pela FEPAM no processo licenciatório, saindo 1 metro fora do local licenciado a um corte remoto da bomba de sucção e ela paralisa suas atividades e ao mesmo tempo encaminha uma mensagem automática para a FEPAM. E como monitoramento ambiental, a gente tem várias etapas, principalmente batimetria periódica, se faz batimetrias do leito de margem, toda ela nivelada, para ver como é que está a evolução do leito. Faz um controle da morfodinâmica da margem, quer dizer, controle do processo erosivo, evolução ou involução do processo erosivo da margem. Faz controle da qualidade da água, independente, muitas vezes, das modificações provocadas pela mineração. Que tem um controle total da qualidade da água, faz um controle dos organismos plantônicos e bentônicos, que são organismos flutuantes, dos organismos bentônicos, que são os organismos fixos no fundo, no leito do rio, controle da ictiofauna, que são os peixes, né? Isso semestralmente faz levantamentos para ver como é que está a qualidade dos peixes, e também controle de aves e de vegetação marginal. A gente trabalha com areia há uns 40 anos, que a gente virou assim, englobou de navegação, extração, comércio, englobou tudo, nós já temos 40 anos aí. Nós é uma empresa assim, a gente entende que bem sucedida, porque nós fomos o segundo a colocar um novo sistema de dragagem de bomba no Rio Jacuí.
Antes foi a Navegação Santana, então nós fomos praticamente pioneiros. O sistema de bomba veio porque era muito obsoleto o sistema de descarga. Usava-se uns guindastes, era muito moroso o sistema, os operadores, era muito difícil na época, era uma profissão muito requintada, os operadores do guindaste. Então, de noite era complicado, mexer com a caçamba dentro dos porões era mais complicado ainda, porque não enxergava, tinha uma pessoa fazendo ali o rechego, né? Então, como as áreas foram ficando mais difíceis para a draga de Rosário, não tinha mais barranco, que tinha uns barrancos que tinha que cair em cima das caçambas. Porque a caçamba, a lança da draga, 1 metro, 1,5 metro assim. Então, quando ela virava, nós temos uma draga de Rosário até hoje, alugada por uma empresa aí, mas hoje praticamente só para ter. E serve até como recordação para a gente. Aí foi feito o sistema de bomba, porque o barco vai lá, carrega mais ligeiro. Tem um sistema de peneira, uns giratórios, outros não. Nós temos um sistema bom aí, que nós conseguimos tirar uma areia de qualidade ainda hoje aí. É sistema de dreno, é coisas que nós viemos durante a vida, até porque nós viemos do sistema de areia, a gente veio do sistema de navegação. Eu tenho um estaleiro junto com um irmão meu que faleceu o ano passado. Os nossos barcos todos foram construídos lá em Charqueada. E o meu irmão foi um ícone aí na ilha que foi. Ele se chamava ele até de pai. Ele foi o pai de toda a navegação aí. Em sistema de fabricação, nós temos estaleiro até hoje. Fabricação em Charqueadas. Ali eram fabricados os barcos, reformados, aumentados, barcos alterados. Hoje, por exemplo, nossos barcos, a capitania só despacha. Pegou uma tonelagem grande, são barcos de mais de 1.000 toneladas, né? Então tem que se contratar uma empresa uma classificadora, porque a capitania vai até uma certa 500 toneladas, parece 400, 500. Depois eles não têm mais corpo para vistoriar essa embarcação grande. Aí vem mais do que um engenheiro para ver máquina, vem um de navegação, vem um de náutica, vem um de segurança. Mas para nós foi até bom, sistema de exigir mais na construção dos barcos. Esses nossos barcos, por exemplo, antigamente os barcos tinham o fundo, as caixas de porão, arrombava o fundo. Hoje não. Hoje de 3 em 4, 5 metros, depende das embarcações, aquele flutuante é vedado, se arrombar ali a água fica presa só ali. Não chega nem a adornar alguma draga aí. Então se evitou muito, tanto é que foi um tempo medonho, mas tem notícia de barco de bomba e o fundo aí. Apesar de não ser todos com essa técnica aí. Isso é a classificadora que pede. Para segurança. Dali surgiu os barcos de bomba, porque o barco vai lá e carrega, descarrega. Eu, por exemplo, vou para casa de tarde, o barco chega de noite, descarrega, de manhã quando eu chego ele não está mais aí, já foi. Mas com essas vantagens trouxe desvantagem. São 2 motores virando, 3 às vezes. O motor da draga que toca a draga chega lá, não apaga. Até eu estava conversando com um tripulante meu anteontem ali, disse, olha, seu Valdo, esse motor dessa draga aqui, eu me lembro que ele esfriou 2 horas só esse mês aí. Não deu tempo de esfriar o motor. Esse que eu acabei de trocar aí agora. Então, 2 Scania hoje comendo óleo, isso foi para cima do preço da areia. Hoje a areia a gente entende como cara e se ganha menos, bem menos. O barco de bomba, por ser mais complicado, o sistema de navegação, por virar mais horas, já pede mais um tripulante ou 2 às vezes. Isso veio tudo para cima da mesma draga. Aí você ganha mais, que o barco vira mais, chega de fim de mês, você faz uma conta, será que vale a pena? Era tão bom antigamente, né? Vivia o dragueiro, faceiro, existia, todo mundo trabalhava, cada um melhorar mais. Terminou isso hoje, hein? Nós ainda temos sobrevivendo aí por qualidade de material, horário que se atende e tratamento aí, que a gente recebe bem o pessoal antigo, a gente tem uma boa garantia de estoque.
Hoje o cara que vem comprar areia aqui, antigamente você botava um barquinho, o cara trabalhava, hoje não. A gente funciona com empresas grandes aí, eles querem saber se o senhor tem o direito de mineração, de vez em quando pedem a nota da procedência da areia, é uma licença da FEPAM, para quem extraiu lá tem que dar uma nota de onde está saindo aquele material. Aí nós temos que dar para eles, porque eles vão fazer uma obra pública, né? Eles querem uma areia desse jeito. Então isso aí veio tudo a calhar, veio tudo. Hoje nós temos o sistema todo, a gente não dá para se queixar disso aí, não exige muito estudo, teu cara não pode ser bobo nisso aqui. Tem que trabalhar, e eu acho duas coisas na vida, o cara nasce vagabundo, nasce trabalhador. Nós nascemos trabalhador. Lá no início eram bem mais dificuldades na nossa produção, na nossa operação. Hoje o processo está mais sistematizado, está mais automatizado também, certo? Consegue-se produzir numa situação melhor. Um sistema em relação à produção, ao mercado, tem um ponto, um aspecto bem positivo. Hoje temos uma demanda maior, hoje o nosso mercado tem um consumo, né, em obras, em investimentos de infraestrutura que exige mais produção dentro do segmento. Estamos numa melhora. Tá? Já tivemos momentos melhores em outras situações de obras aí da época da Copa, de investimentos mais fortes, mas ele já recuperou. A pandemia teve uma grande parada, mas já recuperou uma boa parte, né, no volume de consumo. Tá? Acho que temos que ser otimistas. Com todas as dificuldades, com todas as mudanças que temos no segmento, temos que ser otimistas, temos que acreditar que vai recuperar mais ainda, vai melhorar mais e isso aí. Com a experiência de hoje, seria muito mais fácil recomeçar, tá? Eu voltaria, porque eu tenho uma paixão por isso que eu faço, pelos meios ali, as embarcações, né, por toda aquela essência de vida que a gente já passou. Eu acho que o sindicato tem influenciado muito esse setor, tem abrindo as portas do nosso segmento e com isso mostrando que a areia até pouco tempo eram considerados bandidos, né? Porque com as dragagens de alguns que eram fora das áreas autorizadas, né? E o sindicato fez um trabalho muito grande nesse sentido, conscientizando e mostrando para as entidades que o pessoal da areia procurava trabalhar direitinho dentro das normas que eram estabelecidas pela proteção do meio ambiente. Então isso aí eu acho que foi o grande ponto que levou a hoje a ter uma respeitabilidade dentro do segmento. Foi esse tipo de quebrar uma certa animosidade que existia, né, no segmento, e graças a essa política do Laércio de aproximação, hoje tem um entendimento ótimo entre as autoridades e o meio, exercendo então o trabalho da melhor maneira possível. Eu, desde que eu iniciei na areia e depois eu fundei o sindicato, eu sempre frisava para o pessoal de que a areia ela era finita e que a renovação, a recomposição da areia leva milhões de anos e que então as nossas jazidas que eram aqui, a gente dragava 5 minutos aqui do cais de Porto Alegre, que isso aí iria terminar com o tempo. Então a gente teria que aproveitar, havia uma certa concorrência assim muito
desleal e o pessoal brigava muito por preços e eu sempre tentei colocar na cabeça das pessoas que tínhamos que trabalhar dentro de um meio em que não considerasse o seu colega como um adversário, e sim como um que trilha no mesmo espaço, no mesmo caminho, e procurar ter melhores preços para poder superar, porque ela vai terminar um dia. Isso eu sempre frisei. E hoje está com uma dificuldade muito grande, né? Eu trabalhava com navegação. Antes de vir para a areia, eu trabalhava na navegação para Rio Grande. Tinha transporte de granéis para Rio Grande. Depois eu vim para a areia. Então eu fazia parte do Sindicato das Empresas de Navegação. Eu fui da diretoria muitos anos, fui presidente, e eu usava muito a estrutura do sindicato para defender os problemas da areia. Então eu falava para os colegas, na época, nós temos que formar uma entidade nossa, para não depender do sindicato. Eu tinha carta branca, tinha até uma ala que era reservado ao problema da navegação de areia, em que tinha liberdade. Mas não era o caso, né? Nós precisávamos ter. Aí eu tinha um funcionário, ex-funcionário do sindicato, o Irã, que era um cara que conhecia tudo de sindicato, ele trabalhou em vários sindicatos. Aí ele saiu do sindicato, foi dispensado do sindicato, colocaram uma outra pessoa, mudaram a estrutura. Aí eu contratei o Irã. Irã, vamos fundar o Sindicato da Areia. Eu contratei o Irã para trabalhar sob minhas custas e na minha empresa. Eu usei então o Irã e nós começamos a ver tudo o que tem que fazer para nós fundarmos o sindicato. Precisa isso, então tá, então vamos trabalhar. Então juntei alguns colegas na época que estavam também interessados na mesma ideia. O Sadi foi um que lutou muito comigo, também não está mais no meio. E aí fez toda a papelada, e isso demorava, ia para Brasília, tinha que ser autorizado, até que conseguimos, autorizamos, recebemos a carta do sindicato, não tínhamos sede, não tínhamos nada. Inicialmente eu usei a estrutura da minha empresa para tocar o sindicato, até que depois que a gente conseguiu acertar os ponteiros, aí então alugamos uma sede, e aí foi indo, até chegar hoje numa estrutura já muito bem montada, que está funcionando hoje na presidência do Laércio. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, está comigo aqui nesse espaço do programa Economia e Desenvolvimento a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada, sobretudo especializada na área previdenciária. E nós sabemos, né, doutora Maria Isabel, que a área previdenciária, cada vez mais, ela se veste de uma importância maior na sociedade. Temos uma sociedade, o pessoal envelhecendo, né? A Previdência Social hoje é uma fonte importante de renda para a maioria das famílias e tal. E tem muitas coisas, muita legislação, muita regulamentação, todo mês, todo dia e tal. E isso, de certa maneira, empana muito as questões do esclarecimento
de dúvidas que as pessoas, porventura, possam ter. Por exemplo, a questão hoje, nós temos a revisão da vida toda. Isso é uma boa coisa. Que questões mais importantes a senhora gostaria de colocar em relação a esta revisão da vida toda? Pois é, essa foi uma vitória, né, da advocacia, porque era feita a média das contribuições para ver qual era a renda mensal inicial a partir do ano de 94 para cá, não importava que a pessoa tinha trabalhado antes. Então, muitas pessoas que trabalharam antes de 94 contribuíram com contribuições mais altas do que as posteriores. Mas aí eu fazia a média, para se aposentar, ficavam com uma renda mensal muito baixa por conta de não entrar aquele período. E aí uma luta da advocacia, né? Tanto nos processos como da OAB participando, a gente conseguiu, depois de muitos entraves, ganhamos primeiro no STJ, e aí quando estava praticamente ganho no STF, foi suspenso e depois voltaram a julgar e agora finalmente saiu. Foi permitido que se recue fazendo a média de todo o período, por isso que diz da vida toda, porque recua e faz a média de todo o período. Mas isso é uma coisa que as pessoas têm que ter muita atenção. E o que eu principalmente quero fazer hoje aqui é dizer, muita atenção, não fique só escutando, pois é, essa história de vida toda, e não vai lá e não pega suas carteiras para ver se tem. Porque às vezes a pessoa, eu acho que eu não tenho, não sei o quê, eu não me lembro direito, ou olha lá sem uma tecnicidade para olhar e ver, aqueles montes de números que houve muita mudança na moeda e muita conversão, né? E aí a pessoa olha lá, não sabe, eu não sei quanto eu ganhava, vou deixar assim mesmo. Mas é preciso pegar os seus comprovantes de contribuições anteriores a 94 e levar no especialista. Por que é preciso levar no especialista? Porque precisa ver exatamente, fazer primeiro um cálculo bem detalhado para ver se é vantajoso. Porque se a pessoa simplesmente só pega, eu tenho contribuição anterior, vai lá e ela mesma pede no INSS, pode acontecer até de reduzir a renda mensal dela, porque não foi feito aquele cálculo detalhado. Porque tu vai lá e pede, eles revisam. Se baixar, melhor para eles e pior para quem. É importante que as pessoas tenham uma noção também do seguinte, que o INSS é a fonte pagadora. A fonte pagadora, naturalmente, ela tem o cacuete dela, quanto menos pagar é melhor. Isso faz parte da natureza humana, até a gente não pode nem, né? Porque o INSS, além da natureza humana, que a gente procura só pagar o mínimo que deve pagar, né? Ainda tem aquele dever legal, né? De manter os cofres da Previdência saudáveis, de prestar conta de tudo que fazem, então eles não vão errar para pagar mais do que deviam e responder até criminalmente, dar prejuízo, enfim. Então, por isso tem que ter muito cuidado em primeiro fazer um estudo, depois tendo certeza que vai conseguir melhorar a sua renda mensal, então daí ingressa com o pedido. Quem é que tem direito a isso? Primeiro, tem que ter contribuição anterior a 94. Segundo, tem que fazer menos de 10 anos que a pessoa recebeu o primeiro pagamento. Porque se já faz 11 anos, 15 anos e ela não pediu, então aí é o período de que prescreveu isso aí, né? Decaiu desse direito, na verdade. E aí a pessoa tem que, nem sempre... Então, se tem contribuição anterior e se não faz 10 anos... procure um especialista para fazer esses cálculos, para ver se tem direito. E olha, dá muita diferença. Agora, esses dias, né, uma pessoa conhecida minha, que eu vou chamar aqui de Luiz, porque não me autorizou a dizer o nome, né? O Luiz, né? Eu ouvia falar sobre isso e tal. Aí foi um dia, eu vou pegar minhas carteiras. Inclusive, é jornalista ele 2 carteiras, do tempo todo que trabalhou, né? 2 carteiras só. E aí pegou aquelas carteiras e me trouxe para mandar fazer um estudo, né? Olha, foi impressionante o que ele tinha, porque ele vai receber de atrasados, isso contando agora, depois que entrar com a ação, daí juros, tem correção e tudo,
45 mil, e a renda mensal dele dobrou. Então, veja bem, uma mudança de vida para a pessoa. E muitas pessoas estão nessa situação e não se dão conta, né? Porque a pessoa já se aposentou faz tempo, até nem lembra mais daquele período que já contribuiu. Se lembra, não tem como saber. Quando eu peguei as carteiras do seu Luiz, eu olhei assim, eu vi aquele monte de não sei quantos milhões que ele ganhava por mês antes das mudanças do real, das moedas todas, né? Aí eu disse para ele, olha, eu não tenho como te dizer agora, só que eu tenho que levar para o laboratório do escritório, porque tem que olhar uma tabela, fazer as conversões, colocar a correção monetária, para chegar a efetivamente saber qual é a correspondência da renda mensal. Para surpresa, inclusive minha, porque quando eu peguei aquelas carteiras, capaz de não ter nada, né? Ele nem lembrava, dizia assim, eu não sei se eu ganhava mais ou não. Eu trabalhava assim, parece que ele trabalhou no Correio do Povo, no Jornal do Comércio, coisa assim, mas eu não sei direito, né? E olhando assim não dava para ver. Então não tem como tu ver sem fazer um cálculo. E veja bem, 45 mil para a pessoa que não está esperando, e mais que isso, para o resto da vida dobrar a renda, né? Aí ele até conversou, disse, eu vou falar com uma prima minha, que também é jornalista. Ela já encaminhou a documentação, estamos fazendo todo o estudo para ver, certamente é outra que vai ter muito a ganhar. E com isso, né, eu fiquei pensando que a gente até divulga pelo escritório, nos podcasts, nas palestras e tudo mais, a gente divulga a importância dessa revisão da vida toda, mas tem pessoas que ouvem, mas entra no ouvido e sai no outro. E quando eu vi esses dois casos aí, né, eu até falei no escritório, nós precisamos alertar por todos os meios as pessoas que não percam isso, já estão sofrendo um prejuízo que o dinheiro era delas, não estão recebendo. E vão deixar passar a oportunidade. E daí não recebe. Se deixar passar os 10 anos, aí não tem mais volta, daí está perdido mesmo. Aí prescreveu. Daí prescreveu. Então, é um apelo, na verdade. Porque a gente que trabalha com essa parte social do direito, a gente se vincula muito às pessoas, a gente se coloca no lugar delas, no sentido assim de... E como é bom tu ver uma pessoa que está numa situação difícil, porque é difícil para todo mundo, né? E tendo o direito e ela procura e tu vai lá e tu consegue. Tu enxergar aquele brilho no olho da pessoa, né? Às vezes a pessoa que não tem uma casa e recebe um dinheiro que dá para comprar uma casa. Isso eu não estou falando só da revisão da vida toda, vários benefícios, uma revisão, por exemplo, de aposentadoria que foi feita errado, e como foi falado no início que ele disse, né? A fonte pagadora sempre procura pagar o que está lá na lei, que tem que pagar o melhor benefício. Mas nem sempre, quer dizer, quase nunca paga o melhor benefício. Esse alerta que a senhora faz é importante, é o seguinte, porque ela traz aqui casos, exemplo de inúmeros êxitos que se teve, né? Naturalmente que há o risco de as pessoas entrarem com isso e não terem esse êxito em função de que não tinha as razões né, concretas para isso. Mas, de qualquer maneira, não custa tentar, né? Não custa tentar. Pelo menos uma vista preliminar desses dados. Não, e quando tenta com um advogado especializado, não corre o risco de ter a renda diminuída, porque daí se a gente faz o cálculo e não tem direito, não entra, fica quieto, deixa assim, né? Deixa assim. Então, não entra e ninguém vai mexer com a pessoa por conta disso, porque está na lei, né? Não alerta os gansos. Não alerta os gansos. Não, mas na verdade eles nem podem, porque está dito lá que eles só tinham que fazer a média de 94 para frente. E agora eles de ofício não podem voltar lá e mexer. Eles não podem. Mas se a gente vai pedir... Se provocar, né? Se provocar, daí eles podem. Então, é por isso que tem que ter esse cuidado, né? Mas, principalmente, as pessoas que porventura estejam me ouvindo ou vão ouvir depois do programa, falem com os parentes, com os conhecidos que sabem que trabalhavam antes de 94, sabem que tem condição, e pede para que vão fazer um planejamento previdenciário, que é uma coisa fundamental hoje em dia. Porque começou no início do programa falando nas mudanças, muitas mudanças, muito detalhada a legislação previdenciária, além da lei mudar a todo momento. Cada governo que entra dá uma mudada, né? Vamos ver agora como é que vai ser nesse novo governo. Mas, além disso, nós temos ainda a jurisprudência, que às vezes
tu dá uma guinada para um lado, dá uma guinada para outro, então tem que estar acompanhando a jurisprudência, como esse caso aí da revisão da vida toda. A gente tinha ganho, suspenderam, até os processos ficaram suspensos, agora vão começar a andar de novo. E depois, no último fôlego, graças a Deus, agora o STF resolveu dizer, não, essas pessoas têm direito. Porque ainda tem mais uma coisa, né? Muitas vezes a justiça e o próprio governo sabem que a pessoa tem o direito, mas com aquela visão de sempre, e ultimamente tem achado o INSS, que é o coitadinho, o segurado, que é o bandido, né? Então... tem aquilo assim, vamos preservar os cofres públicos, não sei o quê. E aí, se é uma coisa, como foi o caso da desaposentação, aquilo as pessoas tinham direito. Só que o STF viu a repercussão que daria em termos financeiros para a autarquia e aí cortou. Mas na verdade tinha direito, né? Então, vamos aproveitar agora. Deram essa oportunidade, vamos atrás, vamos avisar os nossos conhecidos, os nossos parentes, para que melhore a situação dessas pessoas. Né? É interessante, né, que quando o STF faz o exame disso aí e veta por causa disso, né, não olha para o lado do seu próprio umbigo, né, que lá as benesses, os benefícios e tal, coisas inacreditáveis acontecem no STF, aí não tem problema com os cofres públicos. É aquela história, né? Primeiro para mim, né? E essa é a coisa que vige na política brasileira. E a gente sabe que agora está muito difícil, né? A gente saber quando vai ser feita a justiça, que justiça vai ser feita, né? A coisa que tipo também, de justiça, né? Que tipo de justiça? Então, isso foi uma brecha. Foi, vamos dizer assim, foi um oásis no deserto, essa decisão sobre a revisão da vida toda. Vamos aproveitar isso. Porque a incerteza jurídica está muito grande, o tal devido processo legal está bastante vulnerável. Eu digo, se é advogado hoje, uma das coisas que eu sempre queria ser, mas não consegui, fui jornalista, economista, mestrado e tal, mas a advocacia sempre me atraiu, me seduziu muito. Mas eu imagino hoje para o advogado defender, né, a justiça, que hoje nós estamos vendo aí, um atropelo nos processos legais e tal. Na Constituição. Eu, assim, me sinto muito... Nem sei qual é a palavra que eu vou usar, porque meu norte sempre, desde que eu estudei, desde que eu me formei, desde que eu trabalhei como juíza, era a Constituição ser tudo. Tudo. Nada acima da Constituição. Agora, eu fico feliz que eu não estou dando aula, porque como é que eu vou chegar na frente dos alunos e dizer que a Constituição é a lei maior e tal, quando a gente vê que está sendo... Sobre o jugo da Constituição, isso que é ser democrático. Então, essa e tal do Estado Democrático de Direito, que é uma instituição que a gente tinha, assim, num altar... Eu não sei mais, sinceramente, eu agora teria que me reciclar para ver, porque eu não sei mais o que é Estado de Direito, o que é a tal da democracia, o que é tal do processo legal, qual é o efetivo valor da Constituição. Então, assim, uma pena. Uma pena porque a futura geração vai sofrer isso, né? Quer dizer, nós sabemos hoje, né, que os futuros advogados estão com essa espada de Damocles sobre eles, né? De certa maneira, desconstruindo tudo aquilo que eles construíram do ponto de vista de sapiência, do ponto de vista de científico, da questão da própria sociologia do direito. Pois é uma coisa muito difícil da gente entender, mas vamos ver. Eu sempre pensei, Silvio, que quem manda no mundo é Deus. É verdade. Ele permite muitas vezes que as coisas aconteçam até para a gente enxergar melhor as coisas, até para a gente, quando renascer, reconstruindo melhor, né? É verdade. Mas é uma coisa que eu não desisto nunca. Com certeza, né? Com certeza. De saber que Deus manda no mundo. Eu tinha, assim, a questão em grande valor, tenho ainda, acho que a gente tem que ter uma lei maior. Mas eu sei que a lei maior mesmo é a de Deus. Essa não falha. Concordo. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz que esses esclarecimentos que o seu escritório lá, a doutora Luciana, a senhora mesmo, o Marcelo, que não tem vindo aqui, o Marcelo, por sinal. Não tem vindo Marcelo, agora de novo deve estar aproveitando aí os meses de verão. Mas, de qualquer maneira, é importante que esse esclarecimento, né, que a senhora traz aqui certamente ajuda milhares de pessoas. E este é o objetivo desse programa há 23 anos. Né? Começamos lá atrás, lá no começo dos anos 2000,
como contraponto, estamos aqui hoje, né? Graças a Deus, a uma produção profissional também do Lucas, aqui da Overgur, e sobretudo das pessoas que desfilam aqui nesse programa, trazendo este tipo de conteúdo. E esse é o objetivo do programa, e quando a gente ou encontra pessoas que às vezes nos falam, gostei porque a doutora me explicou isso, aquilo, me ajudou isso, então isso já nos satisfaz muito, porque nós estamos justamente atendendo aquilo que é o clamor das pessoas, e esse é o objetivo do nosso programa. Obrigado, doutora. O trabalho é um trabalho social tanto quanto é a Previdência, né? Porque divulgar, se tu não conhece as coisas, tu não tem como vivenciá-las. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais, estava de férias e tal, aproveitando, tem que aproveitar esse período, né, calor e tal. Sim. Ninguém aguenta ficar nesse calorão aqui do Rio Grande, aqui de Porto Alegre, né? A minha terra lá, Uruguaiana, essa semana fez 41 graus. Sim, eu vi. 41 graus. E aquela região lá está pegando muito fogo, né? O que acontece na Amazônia também, né, que as queimadas e tal, que se dá pela questão até da natureza e tal. A gente entende isso, não é questão política, muitas vezes. Mas na fronteira oeste, lá na região de Bagé, eu estive em Bagé, Dom Pedrito, dias desses aí também, é muito quente aquela região e está faltando muita chuva para lá. Sim. Nós vamos ter um prejuízo muito grande na lavoura. A estiagem está terrível esse ano. Nunca teve, fazia muito tempo que não havia uma estiagem com esse rigor, né, todo. Bom, doutor Gustavo Bernardi, a Prefeitura de Porto Alegre, naturalmente que o setor público também busca sempre aumentar suas receitas no aumento tributário e na cobrança das dívidas das pessoas com as entidades. A Prefeitura de Porto Alegre começou a enviar para protesto os títulos do IPTU do ano anterior. E isso está dando um bafafá, né? Sim. O que ocorre, Silvio? Já de algum tempo, a legislação permite que as CDAs, que são as cédulas de dívida ativa dos entes federados, que é o município, o Estado e a União, possam ser protestadas. O que ocorre? Falando especificamente do IPTU, o IPTU, você paga o IPTU do ano corrente. Então, digamos assim, em 2022, você poderia pagar o IPTU durante todo aquele ano corrente. Ao final do último dia útil do ano de 2022, encerrou aquele ano corrente. A partir do primeiro dia útil do ano seguinte, o ente federado pode emitir um título. É como se fosse uma cédula, que é representativa daquela dívida ativa que aquele contribuinte tem com aquele ente federado. Então, o que Porto Alegre fez? Porto Alegre automatizou isso. Ele pega, verifica quem não pagou o IPTU no ano anterior e no ano seguinte ele manda para o protesto. O protesto te intima, e tu tem 3 dias para fazer o pagamento. Isso está criando um desespero nas pessoas, porque o protesto é automático, ou seja, se você não pagar 100% daquela dívida, você vai ser protestado, Tu bem sabe que um protesto te coloca no SPC, te coloca no Serasa, reduz o teu score no banco, o teu gerente de banco quer tirar o teu limite. Então, isso está sendo um problema. Isso não é exclusivo de Porto Alegre. Rio Grande do Sul tem 497 municípios, mais de 400 municípios já estão fazendo isso. A tendência é que todos venham fazer, porque a legislação passou a autorizar justamente isso, fazer o protesto da cédula de dívida ativa tributária. Cada município tem a sua forma de resolver isso. Tecnicamente, todos os municípios permitem um parcelamento da dívida tributária anterior. Então, o contribuinte que recebeu o seu protesto referente ao IPTU do ano passado e não conseguiu pagar, porque quando você recebe a intimação para protesto, você ainda tem 3 dias para pagar. Mas se não conseguiu pagar, você está protestado.
Não adianta mais você procurar o cartório de protestos para tentar resolver aquela dívida. Você tem que procurar a prefeitura. Na prefeitura, você tem algumas modalidades de parcelamento, algumas até automáticas dentro do próprio site da Prefeitura de Porto Alegre, né? E o que as pessoas precisam saber, se você paga a primeira parcela, depois que o município recebe, contabiliza aquela parcela paga, você pode requerer que o município comunique ao cartório de protesto para que ele proceda à baixa daquele protesto, né? O cartório vai baixar aquele protesto. Você vai pagar os emolumentos daquele protesto, mas você não vai mais estar protestado com o pagamento da primeira parcela. Mas é óbvio que se você não pagar as demais parcelas, você vai voltar a ser protestado. Aliás, ontem se encerrou, foi o último dia útil para pagamento com desconto do IPTU de Porto Alegre. Então, agora, a partir de março, você já consegue parcelar, né, em 10 parcelas o vencimento do IPTU deste ano. Bom, ontem teve aí também o panorama do mercado imobiliário, né? E há muitas alterações, a gente já tem comentado isso aqui, né, doutor Bernardo, a questão de Porto Alegre, a questão urbana, deslocamento disso para cá, prioridades de bairros, metragem de imóveis e tal, comerciais, residenciais e tal. Houve muitas mudanças em Porto Alegre, acho que de 10 anos para cá, né? Principalmente, né? Na verdade, nós temos um cenário no mercado imobiliário que é anterior à pandemia, durante a pandemia e posterior à pandemia. O que mais interessante a gente viu ontem no painel foi que o mercado imobiliário está se recuperando velozmente, né? Então, nós já estamos nos mesmos níveis de transações imobiliárias antes da pandemia. Então, se nós pegarmos ali 2019, 2020, fizermos um paralelo com as transações de 2022, né, nós já recuperamos quase que integralmente o mercado imobiliário, né? Agora, o que chamou a atenção, Silvio, especificamente falando de Porto Alegre, foi o reflexo de tudo aquilo que nós já falamos muitas vezes aqui no teu programa, que foram as políticas do município com relação a determinadas zonas de Porto Alegre. Então, observa, nós já verificamos no painel deste ano que no ano passado o centro histórico de Porto Alegre foi o bairro mais procurado para imóveis residenciais, o que nunca mais tinha acontecido. Fazia muito tempo que o centro histórico não era mais procurado. Ele vinha se desvalorizando. Ele vinha se desvalorizando. Qual é o recado disso? O que isso nos diz? Bom, aquela política de valorizar o centro histórico, né, que foi implementada pela administração de Porto Alegre, está surtindo efeito, né? Hoje você vê um melhor adensamento ali no centro histórico. Você tem empresas investindo em recuperação de prédios para recolocar essas unidades no mercado, né? Então, essa política está surtindo efeito. Uma outra questão muito importante também que a gente percebe, né, que é a recuperação das salas comerciais. Durante a pandemia, Silvio, quem era o investidor de sala comercial se desesperou, né? As salas comerciais perderam completamente o valor de mercado. Há um leve retorno disso. O que é importante dizer também é que o painel mostrou que as salas comerciais não vão mais ser como elas eram antes, que um advogado vai ter uma salinha de 18, 15 metros quadrados. Não, as salas agora vão ser amplas, vão ser compartilhadas, né? Você vai ter que ter um atrativo muito maior para alocar salas comerciais. Uma outra coisa interessante que a gente observou também, que é a volta dos pequenos apartamentos, né? JK, kitnet, né? Fazia algum tempo que Porto Alegre não tinha essas pequenas unidades como unidades de ponta na procura por locação de imóveis residenciais, né? Voltou. Significa o quê? Ou que a população está com um pouco menos de recurso para alocar e, portanto, está buscando imóveis menores, né? Ou é um movimento que a gente chama dos solteiros, né? Daquelas pessoas que... Os descasados. Descasados, que estão saindo de casa, a primeira moradia, né? Isso é muito interessante, porque fazia tempo que Porto Alegre não tinha isso. Você não encontra nos lançamentos de imóveis novos hoje JKs, você não encontra mais unidades pequenas, unidades no modelo JK. Então, significa que vão ser imóveis que estão há mais tempo no mercado e que passam a ser novamente procurados, né?
Acho que o que mais importante que o painel mostrou ontem, Silvio, foi isso, foi a recuperação do mercado imobiliário, né? Um mercado que em 2 anos já recuperou quase que 100% do que havia perdido no período da pandemia. Né? Isso é muito importante. Isso é bom, porque é um agito aí, é uma mobilização de renda também, né? Isso é importante, né? De renda. Porto Alegre hoje tem mais de 214 mil inquilinos, né? Então são 214 mil pessoas que dependem da disponibilidade no mercado imobiliário, da oferta no mercado imobiliário. Então ele tem que se reequilibrar, porque senão você não consegue permitir com que esse público, né, se insira dentro desse mercado. Você vai encontrar sublocações, você vai encontrar uma unidade com multifamílias, mais de uma família na mesma unidade. Não, isso não é o natural no mercado imobiliário. Então a gente tem que voltar a reequilibrar esse mercado. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui, que tenhamos um ano maravilhoso, 2023, né? Pelo visto, aí tem muitos atrapalhadas do governo, tá? Já era esperado isso, mas vamos esperar que, com o balançar da carroça, as melancias acabam se ajeitando e tal, né? E, enfim, as coisas comecem, pelo menos o governo não atrapalhar a economia, não atrapalhar os negócios, que isso já é um grande negócio. O governo anterior, ele já tinha esse propósito. Quanto menos governo, melhor. Quanto menos eu intervir, melhor. Então, que isso sirva também de lição para esse governo, que, de repente, tem um relampejo aqui de inteligência, de sabedoria e nos deixa em paz. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Até a próxima.